Bom dia a todos. Como já disse o moderador, meu nome é António Pereira, trabalho com a Organização Internacional de Trabalho e fui convidado, ou fomos convidados, para fazer parte deste projeto que nós achamos que é super interessante, porque trabalho digno que é aquilo que está no core, ou seja, é o principal objetivo da OIT. Então, é um tema bastante difícil de dizer, porque a abrangência de trabalho digno é tão grande que conseguir ter uma definição clara do que é trabalho digno é muito difícil, porque cobre muitas áreas. Para dar um exemplo grande, acho que o senhor embaixador esteve a falar, que se a gente quiser, de alguma maneira, gerir situações de coesão social como o que a gente tem em Cabo Delgado, o trabalho digno é uma das principais ferramentas que nós temos que ter, porque, entre outras coisas, ajuda na sustentabilidade e desenvolvimento, é mais inclusivo, está mais gente abrangida. Então eu vou tentar, de alguma maneira, sumarizar aquilo que nós, a nível da OIT, chamamos como trabalho digno. Temos uma agenda bastante vasta, que cobre bastantes áreas, então vou tentar ver se, em 10 minutos, vai dar para, pelo menos, tocar nos principais pontos e depois, se calhar, esperar receber da plateia aquilo que possam ser questões e outras perguntas. Então, para a OIT, trabalho digno é a base da sociedade justa e inclusiva, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer. É uma combinação de oportunidades de emprego, direitos dos trabalhadores, proteção social, onde o diálogo social joga um papel-chave, é muito importante. Ou seja, para o OIT, a definição de trabalho digno, de uma maneira muito geral, como eu tinha dito, é um pouco complicado, mas é aquele tipo de trabalho que é produtivo para homens e mulheres, e esta definição de homens e mulheres tem sempre a ver com a questão da equidade de género, que é transversal para o OIT. É um trabalho em que existem condições de liberdade dos trabalhadores, existe equidade, existe segurança e dignidade humana. Ou seja, o trabalho é considerado digno quando o salário que as pessoas têm é, de certa maneira, um salário justo, garante uma forma de segurança de emprego e condições de trabalho seguras. Num sentido mais lato, para a OIT, uma expressão mais moderna daquilo que é a missão fundadora da OIT seria que trabalho digno é aquilo que nos ajuda a alcançar justiça social, que no final do dia é o objetivo principal da OIT. Recentemente, 7 de outubro, foi escolhida como o Dia Mundial do Trabalho Digno. De maneira geral, embora cobra muitas áreas, o trabalho digno na OIT assenta sobre 4 pilares, que seria o da promoção do emprego, a garantia dos direitos de trabalho, o alargamento da proteção social e a promoção do diálogo social, que é uma ferramenta imprescindível para alcançar aquilo que a gente chamaria de trabalho digno. Elaborando um pouco sobre como é que cada um destes pilares funciona, diria que a promoção do emprego é dar prioridade à criação de emprego e a oportunidades de empreendedorismo, desenvolvimento de competências e promoção de investimento. Os direitos do trabalhador são chave nesta área de trabalho digno, em que o respeito pelos direitos dos trabalhadores é chave, em particular para trabalhadores com condições vulneráveis, sejam pessoas com deficiências físicas ou algum outro tipo que lhes deixa numa condição desfavorável comparativamente aos grupos maioritários. A proteção social é chave, porque por garantir, temos também os casos de desemprego, doença e invalidez. E, como eu havia dito anteriormente, o quarto pilar é o diálogo social, que é através dele que se conseguem alcançar consensos, tanto em termos de que políticas devem os governos, os trabalhadores e empregadores usar para alcançar melhores níveis de emprego digno, porque, a regra geral, nós temos grandes déficits de emprego digno, ou seja, em qualquer destes pontos, se a gente olhar, os níveis de emprego digno ou um emprego produtivo são bastante baixos. A proteção social é baixa.
há trabalhadores ainda também não estão todos eles devidamente respeitados. Então, por via do diálogo social é onde se tenta alcançar, definir estratégias para, de alguma maneira, reduzir estes déficits que a gente tem ao longo do trabalho que nós temos. Sumarizando, a gente poderia dizer que o trabalho digno pode ser visto como um motor do desenvolvimento sustentável. Ou seja, mais homens e mais mulheres em condições de emprego digno levam a uma condição de desenvolvimento mais sustentável e mais inclusivo. Ele pode ser visto como uma ferramenta para combate à desigualdade de oportunidades de rendimento. E importa realçar que quando as desigualdades se transformam em exclusão, a gente tem uma propensão maior a questões de conflitos. Então, porque ele promove a igualdade e a equidade, é uma ferramenta importante para a questão da coesão social. Estávamos a dizer que também é importante para construir a paz, porque ele dá mais inclusão, mais equidade, as pessoas têm várias alternativas de rendimento. Já havia dito, ele assenta bastante na questão do diálogo social. Ou seja, em qualquer das iniciativas que a gente faça para promover emprego digno, no trabalho que a OIT faz, uma ferramenta que é transversal e nunca é ignorada é o uso do diálogo social para alcançar consensos, definir políticas, definir estratégias, e isto é feito de maneira tripartida, ou seja, envolve-se os governos, envolve-se os trabalhadores, envolvem-se as organizações de empregadores. E hoje mais as tendências hoje levam a trazer um quarto elemento que já não é chamado só o tripartido, mas seria o tripartido mais, que seria trazer a sociedade civil, ou seja, as ONGs, a academia e alguns grupos maioritários para também darem aquilo que são as suas contribuições para o desenvolvimento de políticas, estratégias e outras iniciativas que visem promover o emprego digno. Em termos de iniciativas da OIT para promover o emprego digno, eu diria que todo e qualquer projeto da OIT, o objetivo principal é alcançar emprego digno. Mas eu iria pegar numa que nós temos num projeto específico neste momento, que estamos a fazer em parceria com a Concilmo, que é a Confederação dos Sindicatos Livres e Independentes de Moçambique, para promoção de advocacia no sentido do emprego digno. Ou seja, é uma iniciativa que visa promover documentos de sensibilização em termos de promover mais serviços para os trabalhadores, promover o conhecimento daquilo que são os direitos e as obrigações dos trabalhadores. É uma campanha que vai de setembro deste ano a setembro do próximo ano, ou seja, já deveria ter começado, está ligeiramente atrasada, mas eu penso que deve começar em dezembro do próximo ano e que, de alguma maneira, visa divulgar aquilo que são os direitos, as obrigações e quais os contributos que o emprego digno poderia trazer para um desenvolvimento mais sustentável, seja ele do desenvolvimento da própria empresa, como de toda a sociedade e de todo o país. Como eu dizia antes, para a OIT, emprego digno é a chave para a inclusão social, para um desenvolvimento sustentável e equitativo. Alguns podem se dizer como é que isso se aplica nas empresas. Bem, tudo à volta do emprego digno é condições de trabalho que qualquer pessoa gostaria de ter. Ter um rendimento adequado, ter condições de proteção social, ter direitos de trabalhador, ou seja, se eu consigo dar emprego digno a alguém, a motivação dessa pessoa é muito maior para contribuir para a empresa do que se eu não tiver emprego digno. A gente não consegue estabelecer uma relação direta entre estas definições que a gente está a dizer, mas no final do dia é a motivação que o emprego digno cria nas pessoas vai levar a uma maior produtividade, maior produção.
Então, basicamente, são as ligações que a gente poderia ver entre emprego digno, a própria empresa, que no final de tudo é o desenvolvimento do país e é da economia. Eu não iria alongar, eu acho que iria deixar para perguntas, questões que possam existir. Então, obrigado.